Atenção a todos os seguidores de tendências. O iceberg de estéticas nostálgicas. Manda a palavra, semideus. Eita, resetei seu vídeo sem querer. Aqui o gabarito. Mano, pior que eu acho que eu também, hein? Pior que eu acho que eu também. Sejam todos muito bem-vindos Realmente é um a mais iceberg, vídeo né? do iceberg no canal. Hoje, Olha aí, dentro ó. da série Os Tópicos Perdidos, nós iremos revisitar o Frutiger, pelo amor de Deus, isso aqui. iceberg das estéticas nostálgicas, que já foi abordado aqui Neotribal? no passado. E agora nesse vídeo estaremos nos aprofundando mais nesse mundo de visuais que já fizeram parte da mídia, do design e da moda. Não sei se vou gabaritar, não sou dinossaurico Tutankhamon. Então, filho da puta, isso que tu é. Esquecidos pelo tempo. Muitas das estéticas que comentaremos nesse vídeo são bem obscuras e algumas delas nem possuem uma página oficial lá na Aesthetics Wiki, que é a principal fonte de informações sobre esse tema. Agora, Pera aí, eu não devo ter explicações, conversado com a sua geração. Ó. Agora a gente tá falando o mesmo idioma? vamos conhecer o iceberg das estéticas Ó, nostálgicas. iceberg, os tópicos iceberg. perdidos. Tem que prestar atenção pra não virar Lost Media. Entendeu agora o que ele tá falando? Félix, obrigado pelos 25. Tamo junto. 2010 Nossa senhora, keep Summer calm, mano. Nostalgia. Não poderíamos começar de outra Caralho. forma a não ser por uma estética que tem nostalgia no nome, não é? Você pode ter nunca ouvido Esse é da mesma época do Bigode e do... Era Inglaterra? Reino Unido? Alguma coisa. Algum dos dois aí era esse famoso. termo 2010 Summer Nostalgia, mas com certeza você já viu essa É o filtro estética em Rio algum de lugar. Janeiro, Afinal, mano. ela viralizou com uma, entre aspas, estética de 2016, ganhando força aqui durante o ano de 2026, por ser um marco de 10 anos desde 2016, que é considerado um ano bem nostálgico para muitas pessoas. Mas a estética em si é descrita como a romantização do verão dos anos 2010, Ai, que lindo. especialmente entre 2013 a 2016. A estética está diretamente ligada ao início da popularização das redes sociais, especialmente o Instagram, que estava mano. começando nessa época. O Instagram Além do Aquino tem o ícone antigo, mano. O primeiro ícone. Eu não sei como é que ele fez isso, não, mano. E outras redes sociais como também. hack? Em imagens da estética vemos praias, o pôr do sol, palmeiras Ele pagou Instagram e Plus? bastante Não sei o que saturação. é isso. Não Caralho, ele falou uma palavra que me irritou, mano. vemos praias, o pôr do sol, palmeiras O time do Satanás! e bastante saturação. Não existem muitas mídias em si que são associadas à estética no quesito visual, mas muitas coisas que ficaram populares nesse período são associadas Caralho, a ela, fiquei como raivoso. Pokémon GO Ai. ou mesmo os youtubers da época. Mas eu acredito que dá para traçar alguns paralelos visuais com clipes musicais do período, como as músicas 22 da Taylor Swift ou Nossa, essa música é dessa época? o Summer do Calvin Harris. Swag. Swag foi uma subcultura Que vergonha. que surgiu no final dos anos 2000 e início dos anos 2010, inspirada na cultura do hip hop. A estética aparecia principalmente no estilo adotado pelos jovens, que apareciam usando bonés de aba reta, calças jeans, camisetas estilizadas, capuzes e roupas streetwear de marcas como a Obey. As origens da estética Tanto que são falsificaram a Obey até nessa época Califórnia aqui, durante fi. os anos 2000, na cena do hip hop local. Nessa época também surgiu um movimento de dança chamado jerking, em 2008. Essa dança também é fortemente associada à cultura do swag. Existem até alguns personagens O Trollface é parte do swag? que são associados à estética, como o Domo e o Cookie Monster Ah, da tá. Vila Sésamo. Ah, e a tá. atriz Zendaya, ou Zendaya, era Meu um dos Deus. rostos da subcultura, ali quando ela estava no início da carreira. Meu Deus.
Hands Up. Hands Up foi uma estética proeminente durante os anos 2000, Aqui eu que era fiquei ligada à por cena fora. da música eletrônica. Na estética vemos elementos como silhuetas de dançarinos, luzes de neon, caminhos ou traços feitos com luzes e um fundo Não tô preto ligado. contrastado com cores mais fortes. Além, é claro, de elementos relacionados à música eletrônica, Que como porra é essa? mesas de DJ, discos, fones de ouvido e etc. A estética é diretamente associada a um gênero Eu musical amo essa que também música. leva o nome É Hands ele. Up, que surgiu lá na Alemanha durante o ano de 2005. O Hands Up é um gênero derivado de estilos como o trance e o eurodance, que possui a presença de melodias marcantes feitas com sintetizadores e uma estrutura de música pop. A estética do Hands Up é vista em visuais do gênero, como capas de lançamentos e a identidade visual Parece dos artistas imagem e promocional bandas. de Talvez série o da principal Disney. exemplo da estética e do gênero é o grupo de música eletrônica alemã Cascada, ou Cascada, que é mais conhecido pelos seus hits Every Time We Touch e Evacuate the Dance Floor. O Hands Up também é uma das bases para o estilo Nightcore, aquelas músicas que são versões Muito bom, mano. Muito bom. Um dos melhores Nightcore que existe é dessa música. aceleradas de músicas eletrônicas, que eram populares no início do YouTube e sempre Nossa. tinha uma arte de anime que as acompanhavam. As próprias músicas do Every Time We Touch, Angel with a Shotgun. Mano, tem uns Nightcore que... Nossa. Cascada foram nightcoreizadas. A estética do Hands Up durou até meados de 2013, quando esses estilos musicais relacionados ao Eurodance também perderam força. Nightcore absurdo, mano. Curly Girly. Esse é o nome dado a uma estética que aparecia em produtos voltados para o público infantil feminino, que surgiu no final dos anos 90. Devolvam nossas propagandas! A Curly Girly é caracterizada pela predominância de um rosa dessaturado, combinado com cores mais escuras, composições que simulam colagem e produtos feitos de forma caseira. A estética aparecia em coisas como bonecas, capas de CD e até em designs de websites, como por exemplo o design do site oficial da Britney Spears Meu durante Deus os do anos céu, 90. velho. A Curly Girly, na verdade, é considerada uma variação voltada para o público infantil da estética Groovival. O Groovival é um resgate da psicodelia hippie dos anos 60 nos Nossa anos senhora. 90, pegando elementos desse movimento justamente para criar um visual nostálgico para os que viveram nos anos 60. Na estética vemos elementos como flores, o símbolo hippie, formas abstratas e psicodélicas e a predominância de cores como roxo e verde. Uau. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Rainforest Chic. Rainforest Chic, também conhecida como 90s Eco Theme, é uma estética que gira em torno da representação de florestas e da natureza no geral que víamos ali pelos anos 80 e 90. A estética surgiu dado a uma nova onda de preocupações com o meio ambiente, incluindo o desmatamento da Amazônia na época, sendo uma estética então que aparecia muito em materiais educativos voltados para o público infantil principalmente, que dividiu o espaço com a outra estética do meio, a utopia escolástica. Na estética vemos representações de florestas com um tom de verde bem forte, junto de cores que passam a sensação do clima de florestas tropicais, e uma diversidade Mano, de eu animais nunca ouvi falar e disso. elementos tribais vindos principalmente, é claro, de culturas nativas das Américas. Além do conteúdo educativo, a estética também aparecia em restaurantes e parques temáticos, em obras audiovisuais como na animação Tarzan de 1999 e no filme Jumanji de 1995 e na saudosa série do Zubumafu. Aqui no Brasil um exemplo forte dessa estética é aquele chocolate agora que eu tô surpresa da Nestlé. E outro clássico da infância que, assim como o Zubumafu, também envolve um primata, a série educativa Qual é Bicho, que passava lá na TV Cultura. Surf Crush. Você já se deparou com alguma série adolescente dos anos 2000 que tinha a ver com praia ou surf, que tinha Tem o filme da menina lá que ela tem uma irmã gêmea que ela é sereia? Ou eu tô alucinando? Tem, não tem? Ou eu tô doido? Tem, mano. sempre um visual parecido?
Pois bem, o nome dado a esse visual é Surf Crush, uma estética que ganhou força ali em torno de 1999 e durou até o final dos anos 2000. Meu A Deus! estética como conhecemos hoje se consolidou com o filme Blue Crush, conhecido por aqui como a Onda dos Sonhos, um dos primeiros e mais conhecidos a apresentar essa atmosfera. Mano, qual que é o nome? Vocês sabem do que eu tô falando? Uma delas não é sereia? Elas não são... Ou as duas são sereia? E aí elas querem... H2O? Mas isso é um filme? Praiana, que seria usada São em outras 3? séries e filmes no futuro, sendo o lugar também onde o nome da estética se derivou. No Surf Crush vemos elementos como praias, obviamente Mano, eu surf, lembro de ter visto na imagens Globo, com eu achei que era um alto filme. contraste e elementos que são associados à cultura havaiana. Passa Opa, eu vi ele ali, hein? Pode... Ó, um alto contraste e achou elementos que eu não ia ver são ele? associados Lógico que eu à vi. cultura havaiana. Passa naquela vibe de verão que víamos nas mídias antigamente, o que ficava mais forte devido à qualidade das câmeras da época. Outras obras que se encaixam nesse estilo são H2O, As Meninas Sereias, o filme A Praia de 2000 e Aquamarine de 2006. Será que é esse aqui que eu tô falando? Eu acho que é esse aqui que eu... Ah, aqui, ó, aqui. É esse aqui que eu tô falando, é esse aqui. E até mesmo o lendário Tá Esse é Dando banger, Onda pode esse é estar banger. dentro da estética. Falei... Não, eu não... Na minha cabeça eram gêmeas, mas tinha duas irmãs e tinha uma sereia. Eu tava certo. Memphis Jr. No vídeo Oi? anterior sobre o tema, eu comentei sobre a estética Sabia nem que ele Memphis tinha Design, filho. uma estética que descreve o visual desenvolvido pelo grupo de design italiano Memphis, que é caracterizado por objetos com uma geometria única e colorida, que ficou popular durante os anos 80. E existe uma variação infantil desse design, o Memphis Jr., que pega muitos elementos do Memphis Design, como a composição pós-modernista com muita cor, mas colocando em contextos É mais tipo lúdicos e Cartoon educacionais, Network, Disney voltados XD. a crianças. Uma das marcas mais associadas a essa estética é a marca de roupas Jim Body, mas especificamente a sua identidade visual durante os anos 80. Mas também temos outros exemplos, como a Nickelodeon durante os anos 80 e 90, e eu até diria que tem um pouco de Memphis Caralho, faz sentido pra caralho. Jr. nos visuais do Faz Castelo sentido pra Rá-Tim-Bum. caralho. O Memphis Jr. surgiu lá nos anos 80 e durou até o início e um pouco da metade dos anos 90, sendo substituído por outras estéticas voltadas ao público infantil, que também apareciam na esfera educacional. Caralho, o público como infantil tá Utopia focado no Scholastic Papa? E principalmente o Akipomo, todas as estéticas mencionadas no vídeo anterior. Zen X. Outra estética dos anos 90 é o Zen X, uma estética que usava muitos elementos do budismo zen e espiritualidade associada ao Oriente. Em imagens e mídias da estética... Cara, isso não é vemos meio elementos esquisito você fazer a espiritualidade se tornar uma estética? como kanji japoneses, plantas, bambus, muito uso de branco, azul e verde, arquitetura japonesa e uma composição, em alguns casos, minimalista. Tudo isso para tentar evocar um sentimento de paz e serenidade. Como dá para presumir pelo nome, o Zen X era uma estética popular entre os membros da geração X, que resumindo é a geração dos pais da maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, aqueles que nasceram entre os anos 60 e o início dos anos 80. O Zen X era visto em designs de interiores inspirados em casas japonesas, produtos e materiais sobre meditação e até na música, como na canção A Rose in the Wind, da cantora indonésia Anggun. Welwitschia Goth. O Welwitschia Goth é um estilo artístico inspirado na cultura gótica que ganhou força durante os anos... Caralho, cultura gótica. Tá aí uma parada que não existe mais. Agora é literalmente estética, realmente, né? anos 90 e 2000, aparecendo na internet em sites como o DeviantArt, após ser adotado por diversos artistas amadores. No Welwitschia Goth, vemos uma atmosfera sombria e decadente, com elementos associados à infância e a contos de fada de forma corrompida. Na estética vemos elementos como bonecas de porcelana rachadas, borboletas, mariposas e asas de fada, florestas movimento muito mortas, forte. Mano, mas ele é um movimento escondido embaixo de uma estética, é igual o movimento emo, mano. flores murchas. Tipo, é tão mais popular esteticamente que você não vê o movimento real.
e árvores retorcidas, além de costuras e brinquedos antigos, criando esse contraste entre o fofo e o macabro. A estética não aparece apenas em ilustrações em si, mas também em colagens e edições de imagem, criando esse estilo que marcou muitos anos 2000. É culpa das meninas que se veste de preto e vai naquelas porra daqueles programas com fundo infinito branco pra ficar estourando balão, filha da puta! Na internet. Desgraça, mano. Ai. Ai. Colorido. Agora falando de uma estética daqui do Brasil, temos o colorido. O nome dado à cena do pop rock nacional que surgiu ali no final. Mano, eu acho que essa aqui foi a que eu fui mais além, mano. Esse aqui eu fui muito além, mano. Dos anos 2000 até o início, bem início dos anos 2010, que foi capitaneado pela banda Restart. O colorido visualmente é caracterizado por uma visão mais otimista, vibrante e, assim como o nome entrega, muito colorida, especialmente nas calças. Mas também nas camisetas estilizadas, nos óculos, mano, vocês não viram nada, mano. Vocês não viram nada. Eu tinha tudo. O tênis foi meu presente de aniversário. Eu pedi uma calça vermelha de amigo secreto de Natal. Esse era literalmente o meu óculos. Meu cabelo era assim. Cabelos mais diferenciados. O colorido não aparecia apenas na música, mas também na moda adolescente no geral naquela época. Visto, por exemplo, na revista eu sofria muito bullying. E outras revistas do mesmo segmento. Mas eu sustentava, diferente de certas pessoas aí que só querem se vestir de personagem. Além do Restart, outras bandas que podemos colocar dentro da estética são, obviamente, o Cine e a banda Hori, a banda lá do Fiuk. Nossa! O estilo, apesar de ser considerado a própria estética, tem muitos elementos de outras estéticas que surgiram na gringa, como o próprio Cine. Mas ela também tem suas particularidades que pode fazer ela ser considerada uma estética à parte. E é estranho pensar que todo esse movimento do pop rock liderado pelo Restart foi a última vez que o rock esteve no mainstream no Brasil. Ou pelo menos os últimos momentos. Cyberstealing. Você, se é um pouco mais velho, com certeza já viu esse estilo de ilustração por aí, que apareceu em materiais voltados ao público feminino, adolescente e jovem. Ilustrações de personagens femininas feitas digitalmente que lembram um pouco as artes em Flash. Muitas possivelmente realmente foram feitas em Flash. Esse estilo, que ganhou popularidade durante os anos 2000, parece arte do Amor Doce, Cyberstealing, ou também Dolls com Z. A estética aparecia em capas de caderno e em jogos em Flash, orientados para o público feminino, incluindo aqueles de vestir personagens. Mas também eu particularmente vejo essa estética em algumas animações tá ali bagaçado, 2000, né? Como 3 Espiãs Demais, 616... Esse aqui é muito! Pareça, até cara, esse aqui também, mano! Chaotic. Existe também um site chamado Chica Louca, que pode ser considerado um grande centro dessa estética, disponibilizando várias ilustrações no estilo. A estética também lembra vagamente o estilo do artista Patrick Nagel, que é associado à pop art. Nagel foi o criador da capa do álbum Real, do Duran Duran, considerada uma das capas mais icônicas da música. Photo Playground. Essa é uma estética que, mais uma vez, está atrelada a produtos de mídia voltado às crianças, como, por exemplo, séries animadas e jogos educativos. O Photo Playground é caracterizado pela mistura de animação com principalmente... mas isso aqui não é preguiça de desenhar cenário? cenários tirados de fotos reais, como florestas e parques, criando um contraste bem forte entre os personagens e os cenários. Eu achei que era isso, um estilo bem popular em séries voltadas ao público pré-escolar durante todos os anos 2000, especialmente as séries que passavam lá no bloco Pistas de Blue! Junior da Nickelodeon, como Super Fofos, Tim Umizumi e Max e Ruby.
além de outras séries como Charlie e Lola e até os Backyardigans. Até mesmo algumas séries live action se encaixam visualmente na estética, como Lazy Town, por exemplo. Esse estilo visual perdeu força já na segunda metade dos anos 2010, devido à evolução da animação por computação gráfica, que dominou. Pô, tinha um desenho que passava antes de Super Fofo, se chamava Nihao Kailan, era muito pica, mano. A produção desse tipo de conteúdo. Digidelia. Digidelia pode ser descrito como uma variante da estética Frutiger Metro, ou Vectordelia, como ela é conhecida hoje. Sendo também uma estética maximalista, mas ao contrário da Vectordelia, a Digidelia não usa apenas ilustrações Saudades em maximalismo, vetor, com cores chapadas, mas sim elementos detalhados, combinados para criar uma composição explosiva, como se os objetos estivessem sendo expelidos pelo ar. A estética combina gráficos vetoriais, fotografias e outros efeitos para criar essas composições que apareciam principalmente em materiais publicitários. Essa estética também foi uma que nasceu e praticamente morreu ainda nos anos 2000. Pronto. Hypness Purgatory. Hypness Purgatory é uma estética que surgiu nos anos 2000 que está atrelada à cena do indie rock do período e à cultura hipster, cultura no qual deriva o nome da estética. Visualmente no Hypness Purgatory vemos ilustrações não finalizadas, emulando esboços ou ilustrações com linhas finas e pouco detalhadas. Geralmente o fundo é completamente branco ou tem poucos elementos. Ah, tem um clipe do Never Shoot Never assim. As humanas são representadas sem cor, apenas por traços simples. Apesar disso, em contraste, muitas composições que estão dentro da estética são bem maximalistas, com muitos elementos, apesar desses elementos de forma individual não terem muitos detalhes. A estética aparecia na identidade visual de bandas, capas de álbuns e em posters de filmes independentes. Existem também algumas animações que são consideradas parte da estética, como os Duques de Brostonia e até mesmo o Apenas um Show. Essa estética é muito associada aos millennials de forma geral e é considerada otimista, apesar de ter um tom irônico também. E se essa estética puder ser resumida a uma única pessoa, com certeza essa pessoa é o ator Michael Cera. Tá. Indie Sleaze. E continuando no mundo da música dos anos 2000, temos a estética e subcultura Indie Sleaze, um visual que não aparecia em um único gênero, sendo visto tanto no rock alternativo quanto no pop. O Indie Sleaze é marcado principalmente pelo seu vestuário, com vestimentas consideradas vintage, mas que vestidas de forma bagunçada, dando a sensação que a pessoa acabou de sair de uma festa. Se vestiu no escuro! Um elemento hedonista na estética que ganhou popularidade a partir de blogs e redes sociais como o MySpace. Os artistas mais associados ao Indie Sleaze são o Crystal Castles e o LCD Sound System. A estética, anos depois do seu auge, ganhou popularidade novamente graças ao TikTok em meados de 2021. Na verdade, existe um movimento novo que é considerado em partes um revival do Indie Sleaze, conhecido como Brat Summer, que surgiu em 2024 após o lançamento do álbum Brat, da Charli XCX. Que movimento absurdo. Uma microtrend que mistura o Indie Sleaze com a moda do Y2K, resgatando toda essa cultura de festas e curtição, que durou ali durante o hype do álbum. Sepia Blur. O Sepia Blur é um visual caracterizado por tons sépias junto de granulação e vazamento de luz. Muitas vezes esses efeitos eram colocados artificialmente nas imagens para passar a sensação de é um bagulho muito louco, velho, ou gerado a partir de câmeras eles baratas. Estão de olho em nós, eles criam tendência e nós obedece. Durante os anos 90, que trazia essa atmosfera sépia, que também ainda nos anos 90 começou a aparecer em diversos filmes que usavam uma fotografia nessa tonalidade, como é o caso dos filmes O Profissional e Amnésia. Mas o lugar Oi? nessa tonalidade, como é o caso dos filmes O melhor filme do mundo foi citado aqui? Oi? Filmes O Profissional e Amnésia. Mas o lugar onde a estética mais aparece pior que ele é todo alaranjado, em videoclipes. Não é à toa que um dos outros nomes pelo qual a estética é conhecida é VH1 Sepia Sky, uma referência ao canal VH1, que era um canal focado Nossa, em clipes pode musicais. crer, velho, existiu isso aí. Com a estética, temos clipes como Man in the Box, do Alice in Chains, e In the Closet, do Michael Jackson.
Jumbler Font. Nos anos 90 existia uma tendência no design de criar composições com tipografias malucas, com letras que não se Coisa feia. conversavam dentro da mesma palavra por terem fontes diferentes ou estarem com formatos ou cores distintas. Na estética também podemos ver objetos substituindo algumas letras dentro do texto ou texturas aplicadas a certas letras específicas. Essa era outra estética que aparecia praticamente em todo lugar, incluindo muitas mídias infantis, mídias educativas ou de comédia. Inclusive, a Cari, o lugar onde eles costumam documentar e nomear essas estéticas, colocou como exemplos do Jumbler Font 2 álbuns de artistas brasileiros, o Estranho, do Nenhum de Nós, e o álbum auto-intitulado do Oswaldo Montenegro. Foda, tem catalogado, mano. Nouveau Organic. Essa é uma das estéticas que tenta modernizar um elemento artístico do passado. No caso dessa estética, vemos o resgate tanto da arte Nouveau, que desenvolveu-se lá na França na década de 1890, e também o estilo do arquiteto catalão Antoni Gaudí, que é mais conhecido pelo seu envolvimento na construção do Templo da Sagrada Família em Barcelona. Tanto na arte Nouveau quanto nos trabalhos de Gaudí, vemos formas que são inspiradas na natureza, como o formato de árvores, conchas e ondas, criando obras que parecem de alguma forma orgânicas. A estética do Nouveau Organic esteve presente principalmente entre os anos 80 e 90, pegando esses elementos mencionados anteriormente e os aplicando na arquitetura, no design de interiores e no design de móveis. Os exemplos de locais que são atribuídos à estética passam uma sensação de estar debaixo d'água, graças às cores usadas nos tetos, nos vidros e nas paredes, além da própria iluminação. Um exemplo interessante é o Complexo de Casa Satélite, um projeto arquitetônico localizado no México que foi desenvolvido pelo arquiteto Javier Senossian. A maior parte do portfólio dele, na verdade, tem esse visual bem fantástico e até cartunesco, visto também em outro trabalho dele, O Ninho de Quetzalcoatl. O Senossian é colocado como um dos principais nomes desse Nouveau Organic. E olhando para esse complexo de casas, eu só consigo pensar em duas coisas: aquele lugar onde os Teletubbies moram e o condado de Senhor dos Anéis, a casa dos Hobbits. Agora, imagine viver num lugar assim. Eu não encontrei informações se pessoas de fato vivem nesse complexo ou não, mas ele é uma atração turística lá na cidade do México. Mano, que da hora, velho. Moraria aqui? Ai. Fudeu. Industrial Gothic. No gótico industrial, temos visuais sombrios ambientados em indústrias, lugares com muito metal enferrujado e cabos, trazendo também tons monocromáticos como sépia, preto e cinza, criando a estética de mundos distópicos que víamos em algumas obras ali dos anos 90. Com isso, essa estética é considerada bem pessimista e melancólica. White Knuckle, filmes, clipes musicais e até fala White Knuckle, de lojas fala dele. que se encaixam na estética. Temos, por exemplo, o jogo Garage Band Adventures, a capa do álbum Chaos AD do Sepultura, lançado em 1983, fala do White Knuckle. E clipes musicais como Poison do The Project e da música Painkiller do Judas Priest. Foi criado até mesmo uma loja da Oakley que tinha algo que lembra esse visual. Sim, uma loja da Oakley. Essa loja foi montada em Foothill Ranch, na Califórnia, no ano 2000, como um protótipo. Ela nunca foi usada como uma loja de verdade, sendo apenas um conceito que nunca foi pra frente. Caralho, que pedrada, mano. 2K Cyberpunk Gothic. Mais uma estética ligada de alguma forma ao mundo gótico. E também, no caso dessa estética, ao mundo do nu metal. Afinal, dá para dizer que um dos principais exemplos da estética é a banda Evanescence, que se encaixa no gênero. No 2K Cyberpunk Gothic vemos uma atmosfera melancólica e por muitas vezes ambientada em cenários futuristas, até cyberpunk mesmo, se passando também às vezes em cidades frias durante a noite. Além de ter personagens, especialmente personagens femininas, que têm um visual inspirado na cultura gótica. Outro grande exemplo que podemos colocar na estética é o anime Ergo Proxy, o anime que tem uma das minhas aberturas favoritas, que tem todas essas características, especialmente por causa da sua protagonista, a Rael Meyer, que inclusive muitos especulam que a personagem foi baseada na Amy. Não, nada a ver, né? Nada a ver, gente. Isso é loucura.
Nada semelhante. Lee, a vocalista do Evanescence. Nem um Apesar pouco. disso nunca ter sido confirmado pelos criadores de Ergo Proxy, mas a semelhança é bem grande. Existem outros animes com visuais semelhantes, como Gilgamesh, Witch Hunter Robin e Texan Alize. E voltando para a música, um outro exemplo desse visual é o clipe da música Ace Blumen, da banda alemã Ace Bloom, que se trata de uma animação em 3D que também possui muitos desses elementos, personagens com visuais bem góticos dos anos 2000, situado em uma cidade fria distópica. Outra coisa que eu gostaria de mencionar como exemplo é a capa do álbum Tsunami, da banda italiana Kink, que foi lançado lá em 2004. O nome da banda a capa, Kink. como vocês podem ver, possui elementos da estética. Esse é o único álbum lançado por essa banda, e os caras, na única tentativa deles, lançaram o que é, na minha opinião, Mano, acho que um dos melhores álbuns do nu metal, antes de desaparecer e não lançar mais nada. Facebook Collegiate. Essa é uma estética que foi agrupada e nomeada por um usuário no Reddit da Aesthetics Wiki, chamado That Not Guy 17. O Facebook Collegiate se trata do visual e atmosfera que foram associados à rede social Facebook bem no seu início, enquanto ela ainda era frequentada principalmente por estudantes universitários lá dos Estados Unidos. O próprio usuário lá do Reddit define a estética como estudantes visitando bares de sua cidade universitária, que parecia todos ter a mesma atmosfera, dominado por luzes amareladas das lâmpadas de vapor de sódio e pelos tons de azul escuro dos filtros que eles colocavam nessas fotos. Assim como foi no caso do 2010 Mano, Summer que específico, Nostalgia, velho. o Facebook Collegiate é uma amostra do que era o início das redes sociais no geral, sendo um exemplo bem mais antigo do que a estética anterior, representando uma, digamos, cultura de rede social que existia antes dos próprios smartphones. E deixando um pensamento que eu tive aqui, com certeza existe uma semelhança estética entre as fotos que eram compartilhadas lá no Orkut durante os anos 2000, mas ninguém nomeou esse visual ainda. Troca a cor ali, ó. Tem um negócio de trocar. O Radical Surrealism. Essa é provavelmente a estética mais antiga desse vídeo e uma das mais diferentes também. O Radical Surrealism surgiu nos anos 60 e já saiu de moda durante os anos 70. A estética se trata de uma mistura da pop art, que estava influenciando muito o design da época, com uma veia mais surrealista. Na verdade, assim como o Memphis Design, o Radical Surrealism é baseado em um movimento do design italiano, no caso o Radical Design, o design radical. Um movimento de vanguarda que surgiu nos anos 60 também, a partir de estudantes de arquitetura e design do país que rejeitavam o modernismo e apostavam em criações muito coloridas e absurdistas. Eles exploravam cores fortes, materiais sintéticos, humor e exagero e formas pouco práticas para provocar debates sobre consumo, tecnologia e a organização das cidades, tentando até prever como as cidades seriam no futuro, criando peças demonstrando o que existiria nessas... O que os caras esperavam, o que eles receberam, banco anti-mendigo, arquitetura hostil. Cidades do futuro. O design radical, na verdade, é meio que o antecessor do design Memphis. E no Radical Surrealism em si, vemos objetos do dia a dia sendo interpretados como peças artísticas, geralmente representados muito maiores do que eles costumam ser, tendo cores vibrantes e também podendo ter formas pouco usuais. Radical Surrealism não era muito visto em produtos de massa, mas era possível vê-los em alguns materiais publicitários, design de imóveis e até algumas capas de álbuns são consideradas partes da estética, banco como que vira espinho de noite. do Mano, Mike Oldfield. Cara, começa a reparar, velho. Quase toda agência bancária não tem espaço pra alguém deitar, ou ela tem uns espetinhos lá. É bizarro. É bizarro. Então, eu acho que é isso. Essa foi nossa revisita ao iceberg das estéticas nostálgicas. Pô, tem que ver a parte 1 depois. Um dos meus tópicos preferidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like bom, você e me se deu, inscrever muito no bom. canal para mais vídeos como esse no futuro. Um mais vídeo muito artístico. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até mais. Muito bom vídeo, mano. Gosto muito dos vídeos dos semideus.